Após 14 anos como conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Mauri Torres se despediu do TCE-MG em sessão plenária na quarta-feira, dia 23 de abril. Mauri José Torres Duarte nasceu na cidade de Guararema, interior de São Paulo, porém passou a infância em Nova Era, já em terras mineiras. Ainda jovem, se mudou para João Monlevade, região central do estado, onde iniciou a vida profissional como contínuo na prefeitura de lá. Em pouco tempo, Mauri se tornou chefe do setor de contabilidade, cargo que exerceu até a década de 1980. Com muito trabalho e compromisso com as questões relativas aos municípios, em 1990, elegeu-se pela primeira vez deputado estadual. Durante o quarto mandato no Legislativo, em 2003, foi eleito presidente da Assembleia com uma gestão em defesa da transparência, austeridade e participação popular. No ano seguinte, foi reeleito para o biênio 2005-2006, tornando-se o primeiro presidente a cumprir 2 mandatos seguidos. Em 2010, conquistou o 6º mandato consecutivo como deputado estadual, até ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2011. Eu conheço o conselheiro Mauri Torres há cerca de 35 anos. O conheci até antes da Assembleia, como contador, como servidor público e até em algumas greves dos metalúrgicos de João Monlevade, que ele ajudou na negociação. Depois disso, na luta contra a ditadura militar e empresarial, que durou 21 anos no Brasil, Mauri sempre foi uma voz ativa. E na Assembleia Legislativa sempre foi bom amigo, companheiro, sempre buscando o consenso e a conciliação. Estivemos juntos durante quase 2 décadas na Assembleia Legislativa e nos reencontramos novamente no Tribunal de Contas. O Tribunal deve muito, assim como a Assembleia de Minas deve muito ao Mauri pela sua passagem naquela casa, por sua presidência, pelo tempo que esteve à frente. E isso nos aproximou muito, porque tivemos uma história parecida como deputados, como líderes dos partidos, logo no início das nossas caminhadas, e depois chegando ao posto máximo da Assembleia, ele presidente num período, eu também presidente em outro período, e depois nos encontramos aqui. O que me enche de alegria poder ter tido a oportunidade de conviver mais uma vez com o Mauri no dia a dia aqui no tribunal. Mauri Torres, na verdade, foi um colaborador do Ministério Público de Contas. Todas as vezes que tivemos algum empecilho ou a necessidade de formar uma relação profícua institucional, ele sempre soube dialogar e, sobretudo, soube se pontuar de maneira a valorizar o papel do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal. Sobretudo com a ideia de experiência que ele traz da administração pública e do Poder Legislativo. Ou seja, ele tem a habilidade de ser aquele homem que conversa olhando nos olhos, que tem uma escuta ativa, mas, sobretudo, quando aperta a mão, é aquele que cumpre com os seus compromissos. Em 2011, que fui convidado pelo conselheiro Mauri para montar a equipe de trabalho dele, ele vindo lá da Assembleia como deputado e até anteriormente com o trabalho que ele fez em prefeituras, sendo assessor contábil de algumas prefeituras antes de ser deputado, ajudou um pouco assim, na experiência dele do dia a dia, com os agentes públicos municipais, com os prefeitos, com os agentes políticos, de forma geral, e o próprio trabalho de estar do outro lado do Tribunal de Contas agora, com um olhar diferente para tudo aquilo que ele trabalhou quase que um bom tempo da vida, que foi lá nas prefeituras, especialmente na prefeitura de João Monlevade, e depois como deputado também atendendo os municípios e os prefeitos municipais. E naquele período, me lembro bem logo no início, quando ele aqui chegou, uma preocupação muito grande, principalmente em fazer algumas mudanças que ele percebeu no início, inclusive na formatação do voto dele. Ele preferia um voto bem simples, um voto com síntese, um voto objetivo, e nunca foi muito afeto àqueles votos com 50 páginas, 60 páginas,
E também me lembro quando, no início de tudo, tanto na Câmara como no Pleno, nós adotamos uma postura com o aval dele, ele pediu também e determinou que se fizesse apenas uma síntese ou a conclusão do voto. O Dr. Mauri é uma pessoa muito acessível, muito assim, apesar de ser uma autoridade, muito simples, de uma convivência muito fácil, que transita no gabinete com os servidores, assim, não é só de gabinete aqui, então assim, às vezes vai ao lanche lá, conversa com os servidores, é uma pessoa muito agradável e muito calmo, muito ponderado, muito agregador, é uma pessoa fantástica. Mauri foi responsável pelo termo de ajustamento de gestão, a TAG, que prevê adequações de recursos nas áreas de saúde e educação. Ele também reformou, ampliou e adquiriu novos equipamentos para modernizar a Escola de Contas para a instituição da pós-graduação em Finanças Públicas na modalidade de ensino à distância. O conselheiro também implementou o sistema de receitas municipais, criado para orientar e qualificar a administração fazendária municipal sem implicar no aumento de impostos para a população. E o projeto Sob Controle, que contribui para o controle interno das cidades. Outro ponto de destaque foi a efetivação do Índice de Eficiência da Gestão Municipal, que aumentou a qualidade das prestações de contas recebidas pelo TCE, favorecendo a transparência e a participação social. No tribunal, Mauri foi presidente por 2 vezes, vice-presidente, corregedor e ouvidor. A gestão como presidente do conselheiro Mauri Torres também ficou marcada pelo início da pandemia de Covid-19. Pegou o mundo todo de surpresa, né? E não seria diferente aqui no tribunal, nós também fomos surpreendidos e tomamos algumas medidas gerenciais na época, e até pela legislação que foi aí, divulgada e estabelecida no âmbito do governo federal, facilitou um pouco porque os conselheiros todos, na época reunidos, eles delegaram ao presidente tomar algumas medidas mais rápidas, mais urgentes. Então isso facilitou. E o presidente fez através de portaria, soltava várias portarias delimitando alguns procedimentos internos e algumas questões envolvendo até mesmo a fiscalização, a questão de os servidores cumprirem as tarefas em casa. Então teve uma série de medidas que foi facilitado em relação à questão de serem tomadas de maneira urgente, com o apoio de todos os conselheiros, né, que confiaram no presidente, e o presidente com o apoio da equipe que se tinha na época, que deu esse retorno rápido e principalmente no que diz respeito à parte da TI, da tecnologia da informação, em que também foi colocado tudo à disposição. E é a marca dele, né, de tratar as coisas com serenidade, com harmonia e sempre com equilíbrio, uma maneira de construir alguma saída para aqueles problemas que às vezes surgem no caminho de maneira serena, de maneira tranquila, sem ele tomar aquelas decisões precipitadas ou afobadas, né, e muito assim, cauteloso com muitas coisas, além de esse tratamento respeitoso com desde o servidor ou colaborador mais simples com o mais alto agente público da casa, o conselheiro. O tratamento é o mesmo para todo mundo, sempre respeitoso e sereno. A convivência na casa é da melhor maneira possível. Cordata enquanto conselheiro, né? Líder enquanto presidente da casa por 2 vezes, e traz com ele o legado de toda a sua história. Sim, ele sai da história do tribunal aposentado, mas ele permanece na institucionalidade da casa, com algumas características marcantes. A primeira delas, eu posso dizer que é o ser democrata, aquele que consegue corresponder a todas as classes e todas as demandas que lhe são postas de maneira discutativa e com uma resolução sempre de preponderância de princípios democráticos na administração pública. O segundo legado é a liderança enquanto pessoa, não só como aquele que sabe, sobretudo, exercer o seu papel de administração superior sem qualquer método de coerção, mas sim convencimento através do uso da boa palavra e das negociações republicanas para a solução dos problemas. Olha, o legado que ele deixa é principalmente o estilo de gestão dele. O conselheiro Mauri
na gestão da casa, ou mesmo como conselheiro, né, ele sempre se pautou pela serenidade, pela cobrança de resultados, mas de uma forma leve, né? E a gente tem aqui na casa, entre os conselheiros e entre os colegas, né, até um conceito que o pessoal brinca muito, né, que o gabinete é um gabinete feliz. Eu acho que ele vai deixar até um bom exemplo, porque o Dr. Mauri, ele é muito conciliador, né? Assim, onde tem demandas assim que causam conflitos, ele sempre está com uma posição de trazer uma conciliação e tem uma visão muito ponderada, né, dos fatos, né, dos acontecimentos, tanto na instituição como dentro do gabinete também. Ele sempre traz e sempre recebe, né, conversa, muito diálogo. Mauri vai deixar aqui para o Tribunal de Contas uma visão que, através do consenso, através da conversa, através do entendimento, nós podemos chegar mais longe. Isso que o Mauri demonstrou aqui, que a disputa, a beligerância, a discussão atrapalha o funcionamento. Se nós temos um clima ameno, seja na área técnica, seja nas áreas do tribunal, melhor se desenvolve o trabalho de cada uma das pessoas. E o Mauri atuou muito nesse sentido, atuou até com modernidade no momento em que se falava de punição, na parte educativa, de que, olha, vamos instruir, vamos mostrar, vamos orientar, né? Não vamos só olhar a fotografia, vamos ajudar para que a fotografia seja uma fotografia positiva, porque se a fotografia das contas municipais, se a fotografia das ações que são desenvolvidas pelos municípios ou pelo Estado é uma boa fotografia, demonstra que a população está sendo melhor atendida, que a população tem melhores serviços de saúde, de educação, de segurança, e isso é fundamental. Vamos deixar de ser o crítico do cinema, do filme pronto, e vamos atuar para que essas melhorias aconteçam na gestão pública. Isso, o tribunal deve muito à atuação do conselheiro Mauri Torres aqui, além de, claro, daquele que é conselheiro, que é amigo, que é ameno, que conversa, que busca aproximar às vezes os diferentes, que ajuda a mostrar que o que um pensa não é agressivo ao que o outro pensa, mas sim pode ser complementar e que pode ser algo que frutifique na discussão. Eu posso dizer o seguinte, não só para mim como amigo, mas para toda a área pública, para os nossos jurisdicionados, para as políticas públicas que nós acreditamos, Mauri fará uma falta muito grande aqui no Tribunal de Contas. Ficará um vácuo, né, realmente assim de forma muito marcante da ausência dele. E aí eu te digo o seguinte, que mesmo ausente, ele vai continuar presente, quer dizer, a ausência vai ser um sinal de presença de tudo que Mauri representou para nós aqui na vida pública de Minas Gerais.